que é isso, pode voltar. Eu acho que isso aí linka também, porque a gente estava até conversando nos bastidores sobre cláusulas padronizadas e não padronizadas por conta até disso, né? Hoje todo mundo segue a mesma coisa, né, Carol? Então, é um bom ponto. Olha, eu me pergunto bastante, né? Gosto de fazer algumas reflexões assim, né? Vocês sabem que, inclusive, acabei falando aqui do jogo de xadrez e tal, né? Gosto bastante porque... Pô, a gente precisa falar disso aí também. Então vamos falar, tá bom, vamos falar um pouquinho aqui, reservar um tempinho. Mas é uma analogia, acho que bem interessante, porque lá no tabuleiro muita gente já olhou aquela posição, não é? Inúmeras vezes, milhares de vezes. A gente chama de tabia, por exemplo. Algo que se repete inúmeras vezes, né, num tabuleiro. E é impressionante como, às vezes, alguém, não estou dizendo eu, mas algum grande jogador, que não sou eu no caso, traz uma leitura diferente daquela posição, né? Então, vamos voltar aqui e trazer para o nosso negócio ainda de seguro. As far as I can understand, né? Para falar aqui uma frase em inglês, já que eu trabalho numa multinacional. Afinal, eu tive que estudar bastante para conseguir passar no teste, enfim. E diga-se lá que hoje até tem que, né, correr atrás, né, Carol? Até onde eu posso entender, né? Na minha leitura, assim, eu acho que seria o último ramo de seguro, né, em que, dadas aí as tantas, não vou dizer inúmeras, mas tantas variáveis que você tem em cada viagem, deveria ser o último ramo de seguro, né, se aplicar lógica pura. Vou dizer só, fazer aqui uma analogia de uma regra de 3, né? Se você pensar dessa maneira, seria acho que um dos últimos ramos de seguro a ser padronizado, né? Porque nunca, jamais, pelo menos em transporte, se você fizer repetição de 1000 casos, né, 1000 embarques da mesma mercadoria, na sua mesma embalagem, no mesmo porto de origem, para o mesmo destino no Brasil, faz de conta aqui uma importação, as 1000 vezes você tem fatores diferentes que vão ocorrer, certo? E não necessariamente a gente está dizendo 1000 vezes a mesma carga do mesmo valor na mesma embalagem, etc. A mesma tripulação, a mesma bandeira de navio, mesma rota, mesmo clima, mesma temperatura, mesmo tempo de parada, mesma rota, mesmo motorista navio, no mesmo estado de saúde, na mesma velocidade. Os faróis vão ser diferentes, os que abrem, os que fecham, a velocidade que o cara desenvolve, né? O cara, eu digo, o motorista, enfim. Então, assim, não dá para ser igual, concordam? Né? Não dá para ser igual. Mas a gente viveu, né? Pelo menos até pouco tempo atrás, essa questão do seguro ser padronizado de transporte. Então, essa seria uma reflexão, vou dizer assim. Aí eu queria trazer uma crítica atrelado a isso. Fora a padronização, que acho que traz muita infelicidade, muita limitação, na verdade, né? Trouxe pra gente. Quando você olha uma apólice de seguro brasileira, aí começa uma grande diferença, né, do que se escreve lá fora. Assim, ela é bastante tímida, vou usar essa palavra, né? Então você começa lá na especificação particular, que é onde você vai fazer toda a diferenciação da apólice, do seguro, você coloca lá, cláusula número 1, segurado. Aí, com todo o respeito, até a digitação, às vezes, do nome sai errado, certo? Transporte CT, S, né? Transportes. Até a grafia a gente acaba ainda digitando, mesmo com verificador ortográfico quase que automático, né? Então a gente coloca a cláusula 1. A apólice, ela tem 20 cláusulas, a nossa apólice de seguro de transporte, mais ou menos, certo? A primeira é o nome do segurado e o CNPJ. Aí a gente começa dizendo, essa apólice cobre só essa razão social e ela tem que bater com todas as letras, porque se mudar uma a gente vai dizer, não, mas esse segurado aqui acho que não estava coberto, não estava listado, é outra empresa, outra divisão. Aí o CNPJ também tem que ser na sua exatidão, né? A gente não diz o grupo. Então essa apólice cobre essa, ou às vezes, né, a gente lista os 433 CNPJs que estão cobertos, não é?
Legal. Aí a cláusula número 2, a gente diz vigência do seguro para o segurado. Então, este seguro vigora, e o Brasil carrega essa complexidade das 24 horas ao invés das 0 horas do dia X, que seria muito mais pragmático. Mas, enfim, o Brasil tem a sua complexidade, são as 24 horas do dia tal que não tá aquele dia. E que não começa que não é. Que não é. É bem isso. Quem entra fica mó confuso com isso, então, né? A gente se vangloria. Se fosse o outro país lá, a gente tava fazendo piada, né? Mas, mano, os caras são muito loucos, velho. Cláusula 3ª, vou dizer qual é a taxa. Tudo bem, taxa é importante. Depois, na 4ª, eu digo qual é a franquia do segurado. Aí o âmbito geográfico, diz quaisquer localidades para quaisquer localidades. Tá bom, virou uma cláusula, né? Dizer isso, tá bom, é importante, lógico, a geografia, o âmbito geográfico. Mas o que eu quero dizer, não tem muita grandiosidade essas coisas, concordam? Uhum. Quando eu tirei uma foto, pena que eu não posso mostrar aqui, não dá para mostrar. O que eu posso dizer assim, então a nossa especificação particular tem 20 páginas, 20 cláusulas, mas são cláusulas muitas bem simplistas. E aí não estou denegrindo o nosso mercado, longe disso. Lógico que a gente tem todo um brilhantismo também que eu quero destacar, mas assim, e aí você vai para um mercado de competição larga, né, no exterior, acho que vem uma coisa muito bonita que é, muitas vezes, cada corretor, né, tem a liberdade de operar com clausulado. No nosso caso, dependendo da amplitude, a gente navega com quase 200 cláusulas em uma pólice. Mas são cláusulas de verdade, né? Elas são textos que foram produzidos e refinados após a regulação, teste, etc. Né? É o best by test, eu vou dizer assim, de tanto que você usa e pratica e aprimora aquela cláusula. Então, é uma cláusula com bastante laboral em cima daquilo, né? Uhum. E aí você emite uma pólice de transporte dessa, é bonita, sim. né? Porque ela traz uma coisa única do seu texto, né, como corretor nesses mercados. Então eu acho bonito, e é lógico que eles não são padronizados. Quaisquer, né, corretores que operam, eles trarão para aquela seguradora um clausulado que pode ser bastante diferente. Uhum. E eu acho que aí começa a beleza, que ela não existiu muito para nós no Brasil. Né? Talvez não nessa grandiosidade. Sempre existiu espaço, é claro que a gente criou, seguradoras criam e diferenciam, os corretores criam e diferenciam. Você vê essa diferença mesmo entre as seguradoras? Eu acho que existe... Pode até parecer assim, igual, mas é muito diferente. Eu acho, sim, sinceramente. Tá. Não necessariamente na divergência de texto. Os textos são muito diferentes, Carol? Não são. Né? Eles têm um bom miolo em comum, né? Uma boa parte da pólice, claro. Mas eu acho que o serviço que se agrega, né? E aí começa uma boa parte. Algumas têm suas áreas de gerenciamento de risco, algumas ainda não têm. Não é falar de transporte aqui. Uhum. Umas têm... mais tem um papel e uma performance mais multinacional, as outras conseguem tratar de uma maneira mais local. Então, algumas têm modelo de operação mais voltado para acomodação de corporações que operam em vários países, algumas buscam, né, empresas mais locais. Você tem, às vezes, questões de sinergia com o banco, né? O que isso pode produzir para o segurado lá no final da conta, para quem tem algum tipo de operação ou exploração. Você tem muito serviço de sinistro, e aí eu acho que começa uma grande diferenciação. O que você aporta através dos seus reguladores e vistoriadores, né, como plataforma para os seus clientes, e ali eu acho que esse gap hoje é bastante percebido. A gente também, né, no nosso caso, faz uma medição bastante ampla de todos os indicadores de performance nos aspectos operacionais e, assim, dói muito o coração. Na data de hoje, a gente ainda vê a dificuldade, né? Acho que o sonho de consumo de todo mundo, talvez, vou falar até como cliente, é que o seguro seja, as seguradoras, né, que a gente consiga chegar num estágio como banco, né?
O banco, não sei vocês, mas assim, a gente não precisa conferir extrato. Vocês concordam? Eu digo, não precisa. Lógico que precisa conferir. E eu confiro para ver tudo que está sendo gasto, etc. Mas eu digo assim, não, você não faz isso no aspecto de dúvida, será que isso está certo, procede? Né? A gente evitar fraudes e etc. Você faz muito mais para... Exato. Você faz mais pelo teu controle, mas a credibilidade da informação, ela é praticamente infalível, não é? Você confia. Agora, lamentavelmente, pede uma experiência. Vamos exagerar um pouco. Uma empresa que tenha 500 sinistros por ano. Pô, uma empresa de um porte médio, grande, né? É bastante sinistro. Sim. Se você pedir um extrato disso e você mandar para o segurado, 100 vezes você vai ter 100 informações diferentes. Nunca bate no centavo o valor do... Você vai buscar um honorário, uma referência para demonstrar para o segurado que câmbio que foi usado em cada regulação daquela. Você como seguradora, né? O mercado ainda tem dificuldade de se apertar literalmente um botão e ter uma informação empírica lá, acumulada, bonita como um banco tem.